Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Azuma do canal Masterclass Criminal e no vídeo de hoje, em continuação ao anterior, nós vamos tratar da segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Foi uma aula que nós apresentamos no projeto Meu Primeiro Cliente para a Escola Superior da Advocacia do Espírito Santo. Então, antes de você assistir o vídeo, se você gostou do tema, já peço aí que você curta, deixe o seu joinha e que também se inscreva no nosso canal, ok? Uma boa aula! Segunda fase, então, bom, vamos lá. Juiz pronunciou, vamos partir aqui do princípio que o juiz, da hipótese que o juiz pronunciou o acusado, tá? Vai para júri. Aí, com isso, se inicia a segunda fase, que é a chamada fase, cadê meu mapa? Tá? A chamada fase do judicium causae, ou seja, a fase do juízo da causa, é a fase, ou seja, que começa a preparação para o plenário do júri. O primeiro ato dessa fase é a fase do 422. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês aqui para algo muito importante na fase do 422. Ok? O que é essa fase do 422, gente? É a fase que o juiz abre vista para as partes, para elas se manifestarem a respeito das provas que pretendem produzir em plenário. Ok? Então vamos lá. O juiz, na fase 422, abre vista pelo prazo de 5 dias para as partes se manifestar sobre quais provas elas pretendem produzir lá no plenário do júri. Quais testemunhas você quer ouvir? Tem alguma perícia que precisa ser feita? Então, esta fase aqui, anotem aí, dentro daquele pilar do sucesso do júri, para ter sucesso no júri, da preparação e do estudo da causa, essa fase do 422 é importantíssima. E eu vejo advogadas relegando esta fase a um momento de menor importância. Nesse momento aqui, anota isso aí se você quer atuar no júri, tá? Você precisa estudar novamente todo o processo bem estudado. Nossa, Felipe, tá exagerando? Não, não tô. E eu vou explicar por quê. Com a reforma penal de 2008, tá? Ficou muito mais latente no processo penal brasileiro, no júri, o chamado cross-examination. O que é o cross-examination? É a produção da prova no plenário do júri. É o exame. Quem faz academia aí, quem lembra aí o crossover, aquele exercício lá que você puxa, né, a corda de um lado e de outro e cruza. O que é o cross-examination? É o exame cruzado das provas. É a produção da prova lá em plenário na frente do jurado, juiz da causa. Sacaram aí? Tá? Já vou responder essa sua pergunta. Se eu passar por cima dela na hora que chegar na instrução, você me lembra. Bianca, muito importante ela, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o que acontece? Se você não estudar bem nessa fase do processo, pode acontecer de você chegar lá no plenário do júri e você lembrar, olha, essa testemunha era importante que ela fosse ouvida aqui. Só que o momento que você tinha para alegar, para rolar a testemunha, era lá na fase do 422 e ela já passou. Por isso que você precisa estudar bem o processo. Ora, talvez fosse importante produzir, fazer uma prova pericial. E o momento que você teria para requerer a produção dessa prova pericial era na fase do 422, antes do plenário. E se passar esse momento, Felipe, o que eu faço? Alternativa A, choro. Alternativa B, ligo para um advogado. Alternativa C, peço para o juiz ouvir a testemunha como testemunha do juiz. Alternativa C. Tá bom? Mas se você utilizar da alternativa C, o juiz terá a faculdade de acatar ou não seu pedido para a oitiva de uma testemunha, por exemplo. E aí, meu caro, minha cara, você ficar dependendo da boa vontade do juiz para produzir prova em plenário do júri, olha, geralmente não tem. Geralmente não tem.
E aí, este débito vai ficar na sua conta. Ok? Vai ficar na sua conta. Bom, então, olha, anote isso aí. Fase do 422, fase de estudo esmiuçado dos autos, porque é o momento que eu tenho para requerer prova, para ser produzida no plenário ou antes dele, antes do plenário do júri. Fui claro com vocês? Se ficar isso de alerta aqui, já está ótimo aqui. Fui claro? Bom, vamos lá. Bom, tinha colocado aqui, né, muita atenção na fase do 422, né? Determinar a intimação do MP, etc e tal. Vou copiar, colocar no chat aqui para vocês. Aqui. Pronto. Para facilitar aí para vocês. Bom, passada a fase do 422, tá? O juiz vai o quê? Vai deferir ou não essas provas, as provas periciais, as provas testemunhais, ele vai ter que deferir, ok? O juiz vai o quê? Instalar a sessão. Realizadas as diligências referidas no artigo 454 e 461 desse código, o juiz verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles, ok? Comparecendo pelo menos 15 jurados, o presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento pelo júri. E aqui é outro momento que eu quero chamar a atenção de vocês. Gente, o júri, ele é um procedimento onde a oralidade, na segunda fase, ela é levada ao extremo, ok? Ela é levada ao extremo. Então, pessoal, preste atenção aqui no parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º do 463. O oficial de justiça fará o pregão certificando a diligência nos autos. O que é o pregão? É aquela coisa medieval, mas que está ali no nosso Código de Processo Penal, tá? É aquela coisa medieval que está ali no nosso Código de Processo Penal, que trata justamente, tá certo? Daquele momento que você que já assistiu um júri, ou já participou de um júri, onde o oficial de justiça pega lá, né, um documento e lê: atenção, senhoras e senhores, na data de hoje será levado a julgamento o réu tal, pelo crime tal, contra a vítima fulano. Presidirá a sessão o juiz Beltrano, atuará pelo Ministério Público, promotor fulano, na defesa o advogado Beltrano, ok? Isso aqui é o pregão. E por que eu estou fazendo essa encenação toda aqui para vocês? Por conta do 571, inciso 5 do CPP. Olha só o que o 571, inciso 5 do CPP diz: o seguinte, que as nulidades que acontecerem depois da pronúncia deverão ser arguidas logo após o pregão, sob pena de nulidade, sob pena de essas nulidades ali serem tidas como relativas e passarem. Felipe, você acredita em nulidade relativa? Não, eu não acredito. Nulidade é nulidade. Nulidade é desobediência à lei processual. Se desobedeceu à lei processual, até nulo. Mas, infelizmente, a jurisprudência e parte da doutrina traz essa figura da nulidade relativa. Se você não arguir a nulidade relativa no momento oportuno, ocorre qual fenômeno? Da preclusão. Está ali no chat para vocês. Ok? Ocorre o fenômeno da preclusão. Eu não acredito em preclusão porque nulidade é nulidade, mas a jurisprudência diz, então você tem que ficar esperto. Então, se tem alguma nulidade que aconteceu depois da sentença de pronúncia, assim que for feita a leitura do pregão, você, excelência, pela ordem, com educação, né, com fineza ali no trato, mas com firmeza. A defesa gostaria que fosse aberta a ata para, tá, que constasse a seguinte alegação de nulidade. Aí você vai, né, o juiz vai abrir a palavra para você, você vai fazer a sua alegação de nulidade
acumulada, né, com o pedido, né, de nulidade do ato ali, tá certo? Bom, feito isso, o juiz vai fazer o sorteio dos jurados, tá? Pode ser que a nulidade acabe interrompendo a sessão, mas vamos imaginar que essa declaração de nulidade não teve o condão de interromper a sessão, o juiz vai fazer o sorteio dos jurados. Vamos lembrar o quê? Cada parte pode recusar, né? Cada parte pode recusar até 3 jurados. 3 recusas peremptórias e imotivadas. Você recusa porque você não gostou da cor do vestido da jurada. Você recusa porque você não gostou da cor dos olhos do jurado. É óbvio que eu estou aqui fazendo uma brincadeira e uma ironia com vocês. A recusa, presta atenção aqui agora também, outra dica prática aí para vocês. Gente, isso você não encontra em manual, tá? A recusa, ela exige um estudo seu, enquanto advogado, do corpo de jurados. Tem 25 lá sorteados, você tem acesso a eles. Hoje, é muito fácil você conhecer, ainda aqui numa cidade grande, o perfil do jurado. Como que você conhece o perfil do jurado? Vou colocar aqui no chat também. Por meio das redes sociais. Doutor, Oi? o seu chat só está direcionado para mim. Vai lá naquele pare e bota todos os palestrantes e participantes. Eu coloquei aqui. Ah, tá. É porque Beleza. toda vez que você tira ele e abre Ele novamente, volta. ele volta só para todos os palestrantes. Beleza. Tá joia. Tá? Agora foi, né? Agora foi. Beleza. Aquele tá artigo aqui. 422 eu tive que até repostar para o doutor. Beleza, então. Tranquilo. Então, vamos lá. Olha só. Você pode pesquisar os jurados pelas redes sociais. Vamos imaginar o seguinte, tá? Que seja um crime de um policial, o homicídio de um policial que matou, seja se levando a júri, que matou um bandido, que matou uma pessoa que estava foragida da justiça. Você tem que trabalhar com a concepção, você tem que conhecer o perfil do jurado. Se ele for de um perfil mais conservador, né? De que acha que policial tem que ir atrás mesmo, etc e tal, né? De uma corrente política aí, X, não vou falar aqui para não ferir suscetibilidade de ninguém, é bom que esse jurado componha o seu conselho de sentença. Por quê? Porque ele tende a analisar essa causa de uma determinada forma. Ok? Então, vamos lá. Se for um crime, né, que aconteceu contra minorias, tá? Minorias X, Y ou Z, você sabe que existe um perfil de determinadas pessoas que tendem a condenar esse tipo de crime. Ou o inverso, então você tem que estudar o perfil do jurado de acordo com a causa. E aí existem aquelas regras básicas, crimes, né, de onde a mulher é vítima de um feminicídio, por exemplo. Não é bom que haja juradas mulheres. Não é bom. Por quê? Porque ela tende a se ver no papel da vítima. Tá? E eu não estou aqui incentivando, fazendo qualquer apologia a nada. Eu só estou falando aqui de estratégia processual, que é importante para que você tenha sucesso na sua causa. Ok? Me passa aí outros perfis, Felipe. Tá? Eu vou falar aqui, né, e eu posso falar disso agora, né, jurado japonês. Não é bom para determinada espécie de crime. Por quê? Ora, por conta da cultura, né? A cultura oriental é uma cultura mais pacifista, não é uma cultura sanguínea, não é uma cultura, né, do sangue quente que nós temos aqui, da cultura latino-americana. Então, para um crime de uma legítima defesa, onde a tese será essa, ou do homicídio privilegiado, o jurado com esse perfil não é interessante. Agora, para o caso onde a prova da defesa for uma prova científica, de negativa de autoria, por exemplo, por mais horrendo que seja o crime, tá? O jurado com este perfil mais científico, mais frio, com um perfil mais fleumático,
ou seja, com um perfil mais analítico, é melhor para a causa do que aquele jurado emotivo, ok? Eu vou encaminhar depois esse mapa mental para vocês aqui, Luiz Roberto, tá certo? Tá? Então, esse mapa mental eu vou baixar aqui, eu encaminho para o Bruno e ele coloca aí para vocês. Tá? Então, preste atenção, gente. O estudo da causa também passa pelo estudo do perfil do jurado. A maior desgraça que é para um advogado criminalista no júri. Existiam duas, hoje só existe uma. Tá? A primeira desgraça era você perder um júri de 7-0. Graças a Deus, nunca perdi júri de 7-0. Significa que eu nunca falei absurdo no júri. Né? Hoje não é possível mais você perder um júri de 7-0, porque pela legislação, pela reforma de 2008, quando se obtém a maioria de 4 votos, encerra-se a votação. Então, o segundo pior resultado, tá? De quanto tempo antes do julgamento é disponibilizado o nome das testemunhas? Já te falo, Gabriela. O segundo pior resultado que tem para o advogado no júri é o 4-3. 4-3 é angustiante quando você perde um júri de 4-3. Eu já perdi o júri de 4-3. Olha, você quer bater com a cabeça na quina. É melhor um 5-2. Tá? Porque o 4-3 você fica pensando, principalmente na escolha do jurado. Um jurado que você titubeou entre recusar ou não, era 4 para um lado, 3 de outro. O resultado se invertia. Passaria a ser a 3-4. Ok? Então, um jurado que você titubeou, que você não estudou direito, que ele pode ter, que você ficou na dúvida de recusar e você acha que aquele jurado condenou, olha, dá um embrulho no estômago quando isso acontece. Tá? Então, preste atenção, seja diligente nesta hora. Ok? Gabriela, quanto tempo antes do julgamento são listadas as testemunhas? Já te coloco ali. Gabriela, vamos lá. Na fase do 422, você e o Ministério Público vão rolar testemunhas. Então, ali na fase do 422, você já vai saber quem são as testemunhas do Ministério Público. Tá bom? Respondi? E existem as recusas dos jurados, que são as recusas motivadas por impedimento ou por suspeição. Essas recusas, né, são ilimitadas, tá bom? Então, não vou me ater muito aqui. Isso aqui que é uma questão mais técnica aqui. É importante você prestar atenção também na súmula 206 e no artigo 499 do CPP. A súmula 206 do STF diz o seguinte: é nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação do jurado que funcionou em primeiro julgamento anterior do mesmo processo. Isso é vedado. Então, se um júri foi anulado, ou se o júri foi desmembrado, são 3 réus e o júri foi desmembrado, o jurado que participou de um primeiro júri, deste mesmo caso, ele não pode participar do segundo júri deste mesmo caso. Fique atento a isso também com relação ao nome dos jurados, ok? Bom, feito isso, o juiz vai tomar o compromisso dos jurados. Está lá no artigo 472, 466. Os jurados vão erguer a mão direita e fazer aquele juramento. Em nome da lei, consinto-vos a examinar essa cláusula com imparcialidade e a julgar segundo os ditames da justiça. Senhor jurado fulano de tal, ele ergue a mão e fala, assim eu prometo, assim eu prometo. Tomado o compromisso do jurado, nós passamos então à fase da instrução e agora eu vou responder algumas perguntas que me foram feitas ali na frente antes. Primeira fase, primeira questão da instrução. Nós temos agora o chamado cross-examination. O que é o cross-examination? O exame, já falei com vocês, o exame cruzado das provas. Ok? O exame cruzado das provas. E o que acontece no cross-examination agora, né, no procedimento desde 2008? As partes fazem a pergunta direta para a testemunha. Está lá no 473 do CPP. Antigamente era o sistema presidencialista. O advogado perguntava para o juiz, que o juiz reproduzia a pergunta para a testemunha e aí o juiz ditava para o escrivão colocar no papel. Hoje não, a pergunta é direta. Fica muito mais dinâmico o procedimento e muito mais verossímil. Ok? Pergunta com resposta. Os jurados podem perguntar? Os jurados podem perguntar. Só que os jurados perguntam no sistema presidencialista. O jurado não pergunta direto para a testemunha. O jurado pergunta para o juiz e o juiz refaz a pergunta para a testemunha.
A vítima pode ser ouvida, se possível, sim. No crime de tentativa, é possível ouvir a vítima, ok? E aí, a ordem legal está o seguinte, que o juiz é quem faz primeiro as perguntas, tá? O MP repergunta após o juiz, depois o assistente e a defesa. Pelo sistema acusatório, ok? Isso não é permitido. Pelo artigo 3º-A do CPP, que está suspenso, que veio aí com o pacote anticrime, suspenso por uma decisão do ministro Dias Toffoli, ok? Pelo artigo 3º-A do sistema acusatório, quem pergunta são as partes. Isso aqui, quando o artigo passar a ter vigência plena, vai cair, ok? Aqui eu posso falar no 473. Bom, tá aqui. Depois, pessoal, passa-se então as oitivas das testemunhas de acusação. Primeiro pergunta o MP, o assistente, se houver assistente de acusação, ou assistente do Ministério Público, e depois o defensor. Depois passa-se as testemunhas de defesa. Primeiro a defesa, depois o MP e o assistente. Ok? Então sempre é assim. Quem arrolou a testemunha pergunta primeiro. Se a testemunha é de acusação, primeiro a perguntar é a acusação. Ok? Tá. A Gabriela falou do nome dos jurados. Tá bom. Eu vou só concluir aqui e já te respondo, Gabriela. Tá bom? Bom, depois, pessoal, nós temos o interrogatório. E eu vou pegar... Opa! Cadê o interrogatório? Deixa eu segurar aqui. Vamos ver aqui que tem bastante coisa. Depois nós temos o interrogatório, gente, tá? Que aí vem, que é o interrogatório, a fala do acusado. E teve uma colega que perguntou aqui em cima, deixa eu ver aqui, que perguntou a respeito do interrogatório, se é para ficar em silêncio ou não. Bianca Sotelli. Doutor, o senhor acha interessante no interrogatório o réu ficar também em silêncio ou somente responder às perguntas do advogado? Bianca, eu acredito que o réu ficar em silêncio total no júri é prejudicial. Por quê? Porque o júri é leigo. O leigo pensa o seguinte, se ele está em silêncio é porque ele tem culpa, porque ele deve. E o jurado, ao julgar, né, ele julga, vige o princípio da íntima convicção. Ele não precisa motivar o voto dele, ele vota sim ou não e pronto, acabou. Ok? Então, o jurado, o advogado, tá? Era na fase da audiência. Tá bom, na fase da audiência pode ser que seja interessante sim. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta e utilizar aqui na fase do júri, Bianca. Tá? Eu já utilizei da seguinte estratégia. No júri, o jurado não responder ao promotor e ao juiz e responder só as minhas perguntas. Isso eu já usei. Por quê? Porque tem juiz que é mais promotor do que o promotor. Ele é mais inquisitor do que o delegado. Ok? E aí tem juiz que o réu tá falando, ele faz caras e bocas, ele entra em confronto com a versão do réu. Tem juiz que faz isso. Então, se você conhecer o perfil do juiz, e mais, você tem que conhecer o perfil do réu. Você tem que saber, porque às vezes eu já vi num júri um réu começar a brigar com o juiz, começar a brigar com o promotor. Conclusão, o promotor veio babando em cima. Veio babando. Né? Era um homicídio tentado com faca, tentativa branca, não tinha nenhuma facada pego na vítima. A faca dentro da bainha ainda. Tá certo? Pego na vítima. O réu pegou 9 anos e pouco. O réu foi mal preparado ali para o interrogatório. Você, como advogado, tem o dever de preparar bem o seu cliente para o interrogatório. Para preparar bem o seu cliente para o interrogatório, você tem que, primeiro, conhecer o perfil e temperamento do seu cliente. Segundo, você tem que conhecer o perfil e temperamento do promotor. Terceiro, você tem que conhecer o perfil e temperamento do juiz. Ok? Para você preparar ele bem para o interrogatório. Eu já tive um júri, um caso, eu fiquei um dia inteiro e mais uma tarde inteira preparando o cliente para o interrogatório. Por quê? Ele era um cliente idoso. Então, imagina falar para um senhor que na época do júri tinha 84 anos, para você explicar toda a ritualística. Né? Era um senhor matuto, era um senhor de muitas posses, né? Mas ele não tinha cultura nenhuma, tinha só o primário.
né, de várias fazendas, mas ele tinha só o primário. Então você tinha que colocar. O cara é acostumado a lidar com o peão, acostumado a mandar, a falar com o peão. Ele está no júri, ele vai falar com o juiz, falar com o promotor. E eu permiti ali que ele falasse com o júri, que ele falasse com o promotor. Por quê? Porque eu conhecia o perfil do promotor. Eu conhecia o perfil do juiz. Eu sabia que se ele respondesse bem as perguntas do promotor, inclusive, como eu conhecia o perfil do promotor, o promotor ia vir com uma acusação bem mais leve. Ok? Bem mais leve. E, de fato, aconteceu. Né? O promotor pediu a absolvição do acusado. Se você digitar agora aí, advogado é assassinado em cartório, ou fazendeiro mata advogado em cartório, Dourados, você vai digitar aí no YouTube, vai aparecer as imagens do fato, e você vai ver que, né, nesse caso, como que, inacreditavelmente, por conta da instrução que nós fizemos, nós conseguimos a absolvição e conseguimos, inclusive, que o Ministério Público pedisse a absolvição em plenário do júri. Digita aí que você vai ver, só não assusta, tá bom? Porque tem as imagens ali do homicídio que aconteceu no cartório. O assassinado advogado em cartório, Dourado, você vai ver isso aí, ok? Bom, então prepara o seu cliente para o interrogatório, tá? Mas já aconteceu de num júri, meu cliente era totalmente atabalhoado, totalmente, ele travava, ok? Na hora que o juiz foi começar a falar, excelência, pela ordem, a orientação da defesa é de que o acusado vai permanecer em silêncio e só irá responder as perguntas da defesa. O juiz respeitou, o promotor respeitou, não insistiu nada. É claro que o promotor fez aquela cara triste, né? Aquela cara de criança, de que tira o doce da boca dela. Ele estava ali babando em cima do doce, no caso o doce era o meu cliente, ia vir e ele pegou e não pôde, né, provar da guloseima dele aí, que era no júri, era o cliente. Ele ficou #chateado, mas deu certo, né? O cliente foi absolvido. Tá joia? Bom, Gabriela, quanto tempo antes do julgamento é disponibilizado o nome das testemunhas, quer dizer, dos jurados, ok? Gabriela, antes de cada pauta periódica do júri, é sorteado o nome dos 25 jurados e mais os suplentes. Isso ali fica à disposição. Geralmente já está no processo. Se não tiver no processo, você vai no cartório e busca. Tá certo? Antes do início da pauta do mês, já está lá o nome das testemunhas, tem que estar no processo. Tá bom? Troca de promotores. Era a fase da audiência. Existe alguma vedação, pergunta da Bianca, em relação à troca de promotores para o júri de última hora? Já vi um caso em que o promotor criminal da vara foi, no momento do júri, substituído pelo promotor anterior que acompanhou todo o processo de instrução. Vamos lá. Bianca, essa sua pergunta tem a ver com a questão do promotor natural e com a questão da unicidade do Ministério Público, se o Ministério Público é uno ou não. Se você partir da teoria de que existe o promotor natural, tal como existe o juiz natural, ok? Não pode haver essa troca de sopetão. Tem que ter a designação por um ato, porque cada promotor ele é designado para atuar numa promotoria. Quando ele não atua excepcionalmente nessa promotoria e vem outro, tem que ter uma designação do Procurador-Geral do Estado, do Procurador-Geral do Ministério Público para isso. Então, se isso acontecer, você lá na abertura do plenário, lá na pós-lida do pregão, você vai pedir pela ordem e vai fazer constar isso. É claro que o Ministério Público vai dizer, não, o Ministério Público é uno e indivisível, é um só, não importa. Mas pelo menos você deixa registrado aquilo ali, tá bom? Bom, feito o interrogatório do réu, tá certo? Se feito o interrogatório do réu, vão ser feitas as perguntas. Terminada a instrução, passa-se para a fase dos debates. Pessoal, os debates, eles têm a duração de 1h30 para a acusação e 1h30 para a defesa, se for só um réu com o mesmo defensor, tá? Ou 2 réus com o mesmo defensor. E aí tem mais 1 hora para réplica e 1 hora para tréplica. Estou apurando aqui por conta do nosso horário que já está chegando, quero dar conta de encerrar o conteúdo aqui com vocês. Ok? Os debates, eles têm algumas restrições que estão ali no artigo 478. Quais são as restrições? Durante os debates, as partes não podem falar, tá, sobre as decisões que admitiram a denúncia, tais como a decisão de pronúncia, utilizando dessa decisão como argumento de autoridade. Então, tá lá
O promotor, ele pega a pronúncia. Olhem só, senhores jurados, até no meu Instagram, quem procurar lá, Felipe_Azuma, eu coloquei um TBT de um dos primeiros júris que eu fiz quando era recém-formado, eu estou discutindo com o promotor justo isso, ok? E na época o promotor podia fazer isso, porque foi antes da reforma de 2008, tá? O promotor pode chegar, olhem só, senhores jurados, o próprio juiz pronunciou o réu, dizendo que tem indícios de autoria e prova da materialidade e que as qualificadoras devem estar presentes. O promotor não pode fazer isso. Isso é utilizar do chamado argumento da autoridade, tá bom? Se isso acontecer, erga a mão, peça pela ordem, peça para constar em ata, peça, tá, pela nulidade do julgamento. 2. Durante os debates, também as partes não vão poder fazer menção ao silêncio do acusado. Tá? Ao silêncio do acusado. Esses tempos atrás aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Anularam o júri porque o promotor fez menção ao silêncio do acusado. E o advogado só conseguiu provar que o promotor fez essa menção da forma ali, de uma forma incisiva, porque ele estava gravando a sessão. Então, gravem as sessões de vocês. Ok? Bom, vai lá. Artigo 479. Durante o julgamento, as partes também não podem apresentar provas que não tenham sido juntadas até 3 dias úteis antes da sessão. Tá bom? Então, vamos lá. Se o julgamento está marcado para quinta-feira, esse prazo conta de trás para frente. Como que se conta os prazos processuais, gente? Hein? Como se conta os prazos processuais? Exclui-se o dia do início e computa-se o dia do final. É assim ou não? Ou é o inverso? Vamos ver quem está ligado aí na sala de aula. Onde que está constando isso? Hein? Como se conta os prazos processuais? Exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do final. Então, vamos lá. Se o julgamento está marcado para uma quinta-feira, você exclui a quinta, você conta de trás para frente. Quarta, terça, segunda. Segunda-feira é o seu prazo para juntar os documentos. Tá bom? Para juntada de documentos. Réplica e tréplica. Tá? Parágrafo 4º diz o seguinte: a acusação poderá replicar e a defesa treplicar. Aqui nós temos uma disparidade processual. Uma disparidade de armas entre acusação e defesa. Que olha só a sacanagem, né? A defesa só pode ir à tréplica, só vai ser facultada a ela falar se o Ministério Público for à réplica. Isso, a meu ver, fere a igualdade, a isonomia processual. Por quê? Porque a acusação ela pode utilizar de várias estratégias que vai dificultar a defesa e que não vai ser dada a mesma arma para a defesa. Minha opinião, de duas uma, ou não poderia existir réplica e tréplica, só os tempos dos debates, aumentaria 1 hora ali, ok? Ou, nós somos até um grupo aí de advogados criminalistas, nós estamos fazendo alguns projetos aí, nós vamos encaminhar para a Câmara, né, para fazer esse tipo de modificação do CPP, ou a réplica e tréplica deve ser obrigatória. Porque olha só a disparidade. Se coloca aí, não sei se você já fez júri ou não, você fica pensando, olha, eu vou utilizar todos, eu vou descartar todo. O advogado ele é obrigado, nos debates, naquela primeira 1h30 inicial, a descarregar todo o seu arsenal de argumentos. Enquanto a acusação pode guardar a carta na manga. Por quê? Porque ela pode ir na réplica. Ela tem essa faculdade. Se ela guardar uma carta na manga, tá certo? Ela vem na réplica com uma carta na manga a mais. E a defesa? A defesa na tréplica só vai ter que ficar repetindo os mesmos argumentos. Tá? Percebam só a desigualdade? Tá? Percebam só a desigualdade que há nisso aqui. Vamos lá. A defesa, tem uma perguntazinha aqui, pode inovar? Né? Pode trazer uma tese nova na tréplica? Na minha opinião, sim, com base no princípio da plenitude de defesa. Outros defendem que não, porque isso ofende o princípio do contraditório.
Quem diz que isso ofende o princípio do contraditório, talvez desconheça um pouco o que é o contraditório. Talvez isso fira a paridade de armas, aí eu vou concordar. Mas o que é o contraditório? O primeiro, contraditório é uma garantia individual prevista no artigo 5º. Então, ela é do indivíduo, ela não é do Estado, ok? E o Ministério Público ele representa o Estado. Então, o contraditório é uma garantia do indivíduo. Segundo, o que é o contraditório? É o direito que aquele que está sendo acusado tem de refutar a tese acusatória ou de refutar o argumento acusatório. Então, vou repetir. O contraditório é o direito que aquele que está sofrendo uma imputação do Estado tem de refutar a tese acusatória, a tese da acusação. Então, vamos lá. Que acusação pesa contra o acusador em um processo penal? Nenhuma. A acusação só pesa contra o acusado. Então, o contraditório, portanto, é um direito da defesa, é um direito do acusado, ok? E mais, como no júri vige o princípio da plenitude de defesa, tá? Pode acontecer sim de a defesa vir a sustentar uma nova tese em plenário ali na tréplica. Bom, mas isso admito que é controvertido na jurisprudência e na doutrina. Bom, vamos lá. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Terminados os debates, tá? Vai ser feita a análise e votação dos quesitos, artigo 482, tá? O artigo 483, o juiz explica como será a ordem e a formulação dos quesitos, tá? Aqui é uma aula preparada para o meu curso, então eu não vou falar aqui sobre este aspecto, tá? Leitura dos quesitos, tá? E aqui artigo 484, preste atenção. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão constar da ata. Este é o momento, pessoal, que você tem para impugnar os quesitos. Novamente, não deixe passar em branco este momento, tá bom? Você, advogado, advogada que quer atuar no júri, você tem que ser incisivo, você tem que ser insistente, tem que ser combativo. Não se acanhe, não. Tá? A lei lhe confere esse direito. Seja educado, seja lhano, tenha lhaneza de trato, mas seja firme. Tá? Juiz nenhum gosta de advogado chato. Às vezes você tem que ser chato. Chato no sentido de ser insistente, persistente. Mas saiba o seguinte, você que está aqui, né, até uma hora dessa, esses 91 participantes me ouvindo, já aí no horário de vocês já é meio-dia, eu já estou partindo para o encerramento. Juiz nenhum gosta de advogado chato, persistente. Por quê? Porque dá trabalho para ele. Se ele puder ficar numa zona de conforto, melhor. Mas saiba de uma coisa, no dia que ele for indicar alguém, ou melhor, no dia que ele precisar de um advogado, ele não vai indicar aquele advogado, aquela advogada, que foi frouxo, que barganhou com o direito do seu cliente. Ele vai lembrar daquele advogado do processo que foi chato, que insistiu, que persistiu na prova, que estudou o processo, que entendeu bem do direito e soube postular ali devidamente os direitos que ele entendia em favor do seu cliente. É desse advogado que o juiz vai lembrar no momento em que ele precisar para si ou para indicar para outro. Pode ter certeza, isso já aconteceu comigo, tá bom? Isso já aconteceu comigo. Bom, não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente ele vai, então, tá, vai chamar os jurados para se dirigir à sala secreta, à sala de votação. Ali, encerrada a votação, eu já vou falar como que funciona a votação para cumprir aqui com o meu horário. Encerrada a votação, tá? O juiz vai redigir a ata, tá certo? Vai assinar o termo de votação e o juiz vai proferir a sentença de acordo com o veredito dos jurados. Para encerrar aqui, pessoal, a parte mais teórica, né, como que funciona a votação? Eu não sei se você já participou ou não do júri, ok? Eu não sei se você já participou ou não do júri, mas fica um oficial de justiça com uma urna,
que vai recolher os votos. Outro oficial de justiça com a urna que vai recolher os descartes. Cada jurado fica com uma cédula sim, com uma cédula não. Aí o juiz vai ler quesito por quesito. Primeiro quesito versa sobre a materialidade, tá? No dia tal, às tantas horas, no local tal, a vítima fulano de tal foi atingida por disparos de arma de fogo que vieram a causar a sua morte conforme laudo de exame necroscópico de folhas tais. Vai estar versando sobre a materialidade. Então, se votar sim, vai dizer sim, a vítima recebeu disparos de arma de fogo e esses disparos de arma de fogo foram a causa da morte, foram a causa da morte da vítima. Passa o oficial de justiça e recolhe os votos dos jurados. Passa o outro oficial de justiça e recolhe o descarte. O juiz pega a urna com os votos e conta quantos votos sim ou não tiveram ali. Segundo quesito, versa sobre a autoria. Então, se a tua tese for negativa de autoria, é neste momento, tá? É neste momento que o jurado vai votar a sua tese. O réu fulano de tal foi o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima Beltrano? Então, cada jurado vai ter uma cédula sim, uma cédula não. Se o jurado responder sim, ele vai dizer sim, foi ele o autor dos disparos. Se o jurado responder não, não foi o réu o autor dos disparos, venceu a sua tese de negativa de autoria. Presta atenção nisso, porque é importante que o juiz saiba explicar devidamente o quesito para o jurado. Sim, vota com a acusação, não vota com a defesa. Aí passa o oficial de justiça recolhendo os votos. Aí, eu não sei se você já fez júri, essa é a hora que dá a batedeira no peito. Essa é a hora que dá aquela, né, aquela coisa. Já tive júri ali de ser um voto sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, e decidir no voto de Minerva. Né? Essa hora da adrenalina vai alta. Uma vez um estagiário do escritório, levei ele para fazer o júri comigo, eu e o meu sócio. Ele falou, meu Deus do céu, doutor, não imaginava. Fiquei com uma tremedeira na hora que começou a recolher os votos, ok? Então, esse é o segundo quesito. O terceiro quesito é o quesito da absolvição genérica. Diz o seguinte, o jurado absolve o acusado. Aqui estão as teses de legítima defesa, inexigibilidade de conduta adversa, enfim, são mais de 40 teses que podem ser levantadas no júri. Não sei se você sabia disso, mas tem mais de 40 teses que podem ser levantadas no júri. Não vou falar aqui com vocês, porque o nosso tempo não dá. E aí passa o oficial recolhendo o voto e depois passa o outro oficial recolhendo o descarte. Ok? Pessoal, eu quero aqui partir para o encerramento. Eu vou deixar aqui, deixa eu estar aqui compartilhando com vocês minhas redes sociais, Instagram, vai estar lá para você que quiser me seguir, né? Felipe_Azuma. E no YouTube eu inaugurei um canal, né? Há pouco tempo, está aqui para vocês, tá? Felipe Azuma Masterclass Criminal, ok? Passando aqui para o encerramento, eu peço aí para vocês que gostaram da aula ou que tem alguma dúvida para colocarem aqui os comentários no chat, tá bom? Eu vou parar aqui, vou encerrar a minha exibição de tela, mas para aqueles também que gostaram da aula, que siga a gente ali nas redes sociais, compartilhe conteúdo ali, eu utilizo esses dois canais aqui de redes sociais também, para compartilhar conteúdo, esqueci de colocar que tem o Face, né? Facebook, tá lá, deixa eu colocar aqui, Felipe Azuma, que para vocês tá ali no Face, para vocês seguirem, tá bom? Na página, se inscrever ali na página do YouTube. No YouTube eu vou colocar um conteúdo mais massivo, mais maciço, com aulas mesmo, entendeu? De 10, 15 minutos. Já estou preparando isso, mas já tem vídeo lá que eu subi lá, tá bom? Fica aqui à disposição, tá? Parece que alguém colocou uma pergunta aqui. Deixa eu ver, Bianca. Tá, não, já colocou. Obrigado, Bianca, Renata, Gabriela, Monique, Caroline, Luiz, né? Espero aí que eu possa ter contribuído aí com a vida profissional ou acadêmica de vocês. Fico feliz em compartilhar aí conhecimento do júri,
conhecimento prático aí da advocacia com vocês. É uma honra aí ter sido convidado pela Escola Superior da Advocacia aí do Espírito Santo. Vi o professor Marcelo, não sei se ele está presente aí. Se estiver presente, professor Marcelo, um abraço. Bruno, obrigado aí por todo o suporte. Agora eu não sei como é que eu falo. Stop share, né? Agora parei de compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá bom? Doutor, eu que tenho que agradecer pela excelente palestra, pelos comentários aqui. Creio que foi bem proveitosa, né, para os alunos, pelos comentários. E tenha uma boa tarde, um excelente dia. Obrigado. Pessoal, boa tarde aí para todos vocês. Qualquer coisa aí, me manda um direct aí no Instagram ou manda aí no Facebook. A gente fica à disposição aí para vocês, né, para qualquer dúvida aí. Um abraço a todos, tá joia? Bruno, um forte abraço aí. José aqui também está aqui. José Rix também está acompanhando aqui. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado mesmo aí à Escola Superior da Advocacia do Espírito Santo e ao professor Marcelo aí que nos fez esse convite, tá joia? Tá bom, doutor. Muito obrigado. Um abraço. Que isso, um abraço.